Sabe, às vezes a gente pensa que os grandes eventos da história acontecem só em capitais famosas ou em campos de batalha enormes. Mas a verdade é que, muitas vezes, os dramas mais intensos se desenrolam em lugares que a gente nem imagina. Cidades pequenas, quase esquecidas, que de repente viram o palco de algo que muda tudo. Hoje, a gente vai conhecer um desses lugares. Pois é, essa é a pergunta que guia a nossa conversa de hoje. E parece coisa de filme, né? Mas não é. É um fato histórico e bem brutal. Como é que pode uma única palavra, uma diferença de sotaque, virar uma senha que decide quem vive e quem morre? Vamos entender isso. Tá aqui o centro de tudo. Imagina a cena: uma guerra civil entre tribos de Israel. Os gileaditas vencem a batalha e, para pegar os inimigos que estavam fugindo, os efraimitas, eles controlam as passagens do Rio Jordão. O teste era bem simples. Eles pediam para cada pessoa que tentava atravessar dizer uma palavra, Shiboleth. O problema, o dialeto dos efraimitas não tinha um som de chi. Então, em vez de Shiboleth, o que saía era Siboleth. Uma diferença que parece mínima, mas que teve uma consequência terrível. E que consequência? 42 mil. Sim, 42 mil homens da tribo de Efraim foram mortos depois de falharem nesse teste de pronúncia. É um número que choca, né? Deixa bem clara a brutalidade que tomou conta desse conflito. E o lugar onde tudo isso aconteceu, o palco dessa tragédia toda, foi uma cidadezinha que, sinceramente, a gente provavelmente nunca teria ouvido falar se não fosse por isso. Uma cidade chamada Zafon. Então, vamos conhecer Zafon um pouco melhor. Que cidade era essa, afinal? E por que ela acabou virando o estopim de uma guerra civil tão violenta? E um ponto-chave para entender isso está no próprio nome da cidade. Zafon vem do hebraico tzapon. E sabe o que significa? Vigiar. Guarda bem essa informação, porque ela vai se tornar muito, muito simbólica. E aqui a gente vê a grande ironia da história. Uma cidade com o nome de Vigiar virou exatamente o lugar onde soldados ficavam, bem, vigiando. Vigiando as passagens do rio para identificar e matar seus próprios compatriotas. É como se o nome já estivesse prevendo o destino do lugar. Mas, ok, tirando esse evento terrível, como era Zafon? Bom, era uma cidade até que bem localizada, sabe? No Vale do Jordão, uma área bem fértil, com clima quente, úmido e pertinho de rios importantes. Provavelmente foi fundada por agricultores e pescadores da região. Ou seja, era uma cidade comum e, mais importante, considerada de pouca relevância política. Não era um centro de poder, o que torna o papel dela na história ainda mais impressionante. Então fica a pergunta: como uma cidade pequena, sem tanto destaque, vira o cenário de uma guerra? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar as tensões que já estavam fervendo ali na região. A história de Zafon é uma de muitas conquistas. Olha só, ela foi fundada lá atrás pelos cananeus, depois passou para o controle dos amorreus, em seguida foi conquistada pelos israelitas, e quando eles dividiram as terras, Zafon ficou com a tribo de Gade. E é aqui que a coisa começa a se conectar, porque os gileaditas, liderados pelo Jefté, eram justamente dessa região. O palco estava montado para o confronto que aconteceria ali. E a coisa toda escalou muito rápido. Primeiro, o Jefté consegue uma grande vitória militar contra os amonitas. A tribo de Efraim, que era muito poderosa e orgulhosa, ficou ofendida por não ter sido chamada para a batalha. E eles não deixaram barato. Marcharam até Zafon para tirar satisfação com Jefté, ameaçando queimar a casa dele com ele dentro. Em resposta a essa afronta, Jefté não recuou. Ele declarou guerra. E ali o conflito começou. Agora vamos dar um salto no tempo para os dias de hoje. Essa história toda deixou um mistério para trás. Onde é que ficava Zafon exatamente? A busca por essa cidade perdida é um desafio até hoje. E esse é o grande problema para historiadores e arqueólogos. Apesar de ter sido palco de um evento tão marcante, a gente não tem certeza absoluta de onde a cidade ficava. Ela meio que desapareceu, deixando só essa história para a gente contar. Mas não estamos totalmente no escuro, claro. Existem pistas. A principal teoria hoje aponta para um sítio arqueológico chamado Tel Amatei. Por quê? Porque a localização bate com as descrições da época. Fica no Vale do Jordão e está na posição geográfica correta em relação a outras cidades vizinhas que a gente conhece, como Sucote e Peniel. Então, esse é o nosso melhor palpite. Aí alguém pode pensar, tá, mas por que dar tanta atenção a uma cidade pequena que nem existe mais? É porque a história de Zafon e da palavra Shiboleth ecoa de um jeito impressionante até hoje.
As próprias fontes históricas reforçam isso. Zafon provavelmente não era um centro político, era uma cidade comum. E é exatamente isso que torna o exemplo dela tão poderoso. Porque, em total contraste com essa menor importância, a gente volta para aquele número: 42 mil mortos. É a prova de que uma cidade pequena pode ser o cenário do maior dos dramas humanos. A importância de um lugar não se mede pelo tamanho, mas pelos eventos que ele testemunha. Então, no final das contas, o que a gente aprende com Zafon? Primeiro, que a história acontece em qualquer lugar, não só nos grandes centros. Segundo, que diferenças que parecem pequenas, um sotaque e uma palavra, podem ser usadas como pretexto para uma violência terrível. E a palavra Shibboleth acabou virando um símbolo eterno de como a identidade pode ser usada para unir, mas também para dividir e destruir. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Zafon é só um exemplo. Quantas outras histórias, talvez até mais dramáticas, estão escondidas nas ruínas de pequenas cidades esquecidas pelo mundo? A história está em toda parte, só esperando para ser vigiada e descoberta.